Olá, muito obrigado por você estar conosco nessa aula e mais essa lição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista Irajá. Eu sou o professor José Figueiredo, professor auxiliar da classe de jovens, e nós vamos estar conduzindo a lição 4 da revista Tudo Entregarei, que é essa revista aqui. Tá? E nós, além da revista, nós vamos à nossa Bíblia Sagrada também, vamos ler alguns textos. Eu queria convidar você a estar conosco, mas antes de fazermos qualquer coisa, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, aprendendo mais da palavra do Senhor, Pai. Fala conosco, Senhor, e nos ensina mais e mais da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos falar sobre a lição 4, que é a lição que trata de realidade ou rotina. Nós vamos estar falando sobre devocional, sobre culto doméstico, sobre a nossa vida a sós com Deus, sobre o nosso tempo a sós com Deus. E é uma lição muito importante, uma lição muito prática. Eu quero convidar você a estar conosco, a prestar atenção, a aprender que Deus fale conosco nessa lição. Bem, antes eu quero convidar você a estar lendo Salmos 42. Nós não vamos ler todos, mas nós vamos ler do versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Esse texto aqui, ele dá início à nossa lição. Nós vamos usar muito esse texto, porque tudo começa no novo nascimento. Tudo começa quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos convertemos, quando Deus nos dá o privilégio de nós sermos nova criatura. A nossa vida muda, os nossos conceitos e valores mudam, e nós vivemos baseados e totalmente ligados à palavra de Deus. Olha só o que diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Ou seja, o ponto inicial da nossa mudança é um novo nascimento. E é interessante que muitas vezes nós procuramos entender, procuramos saber, principalmente nossos novos irmãos, como é que eu faço isso, como é que eu posso mudar de vida, como é que eu posso mudar o meu coração. E é exatamente, a mudança ela vem de dentro para fora. A mudança ela vem quando nós entendemos que a palavra de Deus e a oração é que fazem a diferença. A palavra entra no nosso coração, muda a nossa vida e as nossas ações mudam por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela fala conosco. A palavra de Deus ela é o único instrumento capaz de mudar o ser humano. Essa é a palavra de Deus. Bem, falando sobre realidade ou rotina. O que significa realidade e o que significa rotina para nós entendermos? O conceito de realidade, eu separei alguns conceitos de realidade de acordo com o dicionário, até para nós entendermos um pouco mais sobre o conceito. Realidade é aquilo que existe verdadeiramente. Circunstância ou situação real. Verdade. E a rotina, o que é? Caminho habitualmente seguido ou trilhado, caminho já conhecido, rotineiro. Rejeição ao progresso ou ao que é novo, conservadorismo. Isso aqui, realidade e rotina, que é o que nós vamos aplicar na lição de hoje. A minha primeira pergunta a você: como tem sido o seu tempo a sós com Deus? Como tem sido a tua vida de devocional com Deus? Uma realidade, ou seja, é uma verdade, algo que realmente uma situação real, você tem visto Deus na tua vida?
ou tem sido uma rotina? Simplesmente para marcar ponto, para marcar cartão e tá tudo bem e fiz minha devocional religiosamente. Essa lição é muito importante para nós acendermos alguns sinais de alerta na nossa vida. A nossa vida espiritual ela tem que ser realidade, é uma vida. Tem que ser algo que realmente aconteça nos nossos corações e aconteça de verdade. Bem, eu queria também deixar um texto aqui nessa parte introdutória para nós entendermos que nós vamos estar estudando hoje, 2 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: Quanto a você, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo estava colocando aqui a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos, como é importante nós não abandonarmos, nós não largarmos, mas nós trazermos verdadeiramente esse conhecimento sempre à nossa vida, sempre à nossa frente. Bem, dentro do tempo a sós com Deus, nós temos duas vertentes importantes, que é o estudo da palavra e a oração. Então, dentro dessa devocional, dentro daquilo que eu, como nova criatura, iniciei minha caminhada cristã, eu, como nova criatura, estou vivendo aquilo que nós lemos no Salmo 42, ter sede de Deus, ter anseio de Deus, querer conhecer mais de Deus. Nós temos essa vertente de estudar a palavra, que é Deus falando conosco, e oração, que é quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus. E para isso, nós vamos entender que nós somos crentes frutíferos e que, se nós quisermos alcançar a maturidade cristã, ela demora tempo. Eu tenho que investir meu tempo na palavra, eu tenho que investir meu tempo estudando a Bíblia, eu tenho que investir meu tempo naquilo que realmente Deus quer falar comigo. Isso é algo interessante, porque nós olhamos as árvores frutíferas, elas têm um tempo, mas aquele tempo ali nós temos que regar, nós temos que colocar adubo, nós temos que fazer várias coisas, né, da roça, várias coisas da agricultura. E na vida cristã também é assim. Na vida cristã, se nós queremos ser crentes frutíferos, nós temos que nos aprofundar na palavra, ter raízes profundas da palavra. Outra coisa importante, a Bíblia, ela não pode ser lida por obrigação ou por rotina. Nós já falamos anteriormente, a Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela fala conosco, Deus fala conosco. E nós não podemos pegar a Bíblia e ler simplesmente como um livro de prateleira. Não podemos fazer isso. Nós temos que ler a Bíblia como algo espiritual, como algo que Deus está falando conosco, como algo muito profundo, muito sério. E nós temos que ler a Bíblia como fonte de vida, como alimento para a nossa alma, como raízes profundas para a nossa alma. Então, exatamente isso aqui que nós queremos passar para você que está assistindo essa aula sobre o estudo da palavra de Deus. Outro tópico importante é que com a leitura da Bíblia nós aprendemos a depender do Espírito Santo em nossas ações. O que significa isso? Quando eu leio a Bíblia, eu sei aquilo que eu devo proceder. Quando eu leio a Bíblia, eu sei exatamente como me comportar em meio a situações, ações que eu tomava no passado, agora como nova criatura, eis que tudo se fez novo na minha vida. A Bíblia me ensina, a Bíblia é minha regra de fé e prática. Outro tópico importante também leva tempo para o cristão amadurecer, mas não podemos desistir. Nós temos que ter disciplina e constância na leitura da palavra de Deus. Por isso é importante nós lermos a palavra de Deus, por isso é importante
todos os dias você lê a palavra de Deus. Por isso é importante todos os dias você alimentar a sua alma com aquilo que vem da palavra de Deus. Bem, e com isso, eu gostaria de deixar algumas dicas para você que está nos assistindo para ler a Bíblia, para facilitar um pouco a sua vida, né? A nossa classe ela está com o desafio de ler a Bíblia o ano todo. Então nós temos vários planos de leitura da Bíblia. Nós temos plano de leitura por capítulo, nós temos planos digitais da leitura bíblica. Aqui eu cito o plano da Sociedade Bíblica Brasileira, que é um plano que você lê um livro um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento. Então, é bem interessante caso você queira, e tem várias formas de você ler a Bíblia o ano todo. Eu quero convidar você a ler comigo, conosco, né? Com a nossa classe também, ler a Bíblia o ano todo. A outra parte importante, assim, de dica para a leitura da palavra, e fica a dica, escolha uma Bíblia de leitura fácil. A nossa Bíblia utilizada na nossa igreja é a versão NVI, é a Nova Versão Internacional. Uma Bíblia com uma leitura fácil, uma leitura gostosa, bem atualizada. E fica a dica também para você, caso você não tenha, mas eu vou começar com qual? NVI é uma excelente versão para ler a Bíblia. E você pode escolher, mas o mais importante é uma Bíblia que tem uma leitura fácil e uma leitura tranquila para que você possa ter entendimento. A outra dica é Bíblia uma hora certa e tranquila. Ou seja, escolha um momento em que você possa ficar tranquilo. Sabe, não escolha um momento que a casa está tumultuada, ou um momento que você sabe que daqui a 2 minutos vão te chamar para você abrir o portão ou para você ter uma atividade. Escolha um momento tranquilo. Mas por que um momento tranquilo? É um momento que Deus está falando com você. Sabe, se você tiver o teu quarto, tranca no teu quarto, leia a palavra de Deus com tranquilidade, naquele momento de paz que nós temos na nossa casa. Eu sei que você também tem. Então, é importante nós escolhermos um tempo tranquilo. Por isso que, quando nós falamos tempo a sós com Deus na leitura da Bíblia e na oração, nós falamos devocional, falamos tempo tranquilo, hora tranquila. É por isso, porque esse momento é um momento dedicado a Deus. É um momento que Deus ama estar falando com você. Sabe, quando você estiver no teu aposento, na tua casa ou em outro lugar, escolha um momento tranquilo. Escolha um momento em que você vai estar disposto a ouvir a voz de Deus. Outro ponto importante é medite na palavra lida. Sabe como é importante, né, guardar no nosso coração a palavra de Deus. Como é importante nós entendermos o que Deus está falando, nós entendermos aquele contexto, entendemos, Deus, por que o Senhor falou isso? Deus, por que o Senhor falou essa palavra nesse momento? Então, é muito importante, porque muitas vezes nós estamos passando a mesma situação que aqueles personagens da Bíblia estão passando. Isso é muito sério. Deus fala conosco. Bem, outro tópico importante é aplique a palavra no seu coração. Ou seja, é você falar, o que isso tem a ver comigo? Como posso usar essa palavra no meu coração? Então, essa parte é muito importante, é você meditar na palavra e aplicar aquilo que você leu no teu coração. E Deus fala muito conosco assim, sabe? Deus fala muito, muito mesmo conosco. Salmos 119, 11 diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lembra que nós falamos lá anteriormente que a palavra de Deus ela nos ajuda a entender que o Espírito Santo é que conduz as nossas ações? Exatamente isso. Quando aparece uma situação difícil, quando aparece algo que está fora do controle, a palavra de Deus é guardada no nosso coração, ou seja, a palavra de Deus é que vai comandar a situação para nós não pecarmos contra Deus.
Bem, queria deixar também outro texto, Salmos 119, 72. Para mim, vale mais a lei que decretaste que milhares de peças de prata e ouro. A preciosidade de Deus é tão grande, a preciosidade de Deus é algo tão valoroso, a palavra de Deus vale tanto para as nossas vidas, que o salmista abriu seu coração e falou: a palavra do Senhor é mais preciosa do que toda prata e todo ouro. E é exatamente nesse contexto que nós queremos trazer para que você aprenda a ler a palavra de Deus, para que você leia a palavra de Deus, para que você realmente tenha uma vida de leitura da palavra de Deus. Sabe, a Bíblia é tudo para nós. A palavra de Deus é tudo para nós. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus traz paz aos nossos corações. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você. E o segundo tópico do tempo a sós com Deus é a oração. E a oração, conforme nós falamos há pouco tempo atrás, é quando nós falamos com Deus. É quando nós temos o nosso tempo de estar falando com Deus. E da mesma forma, a oração também é tudo que nós falamos de local, um local adequado, um tempo adequado, um tempo tranquilo, é necessário nós termos em relação à oração. Orar é desenvolver um relacionamento com Deus, ou seja, um relacionamento de amizade, um relacionamento de casamento, de namoro, um relacionamento, ele é feito com conversa, ele é feito com... Você abre o seu coração e é desse jeito também com Deus, né? É desse jeito com Deus. A oração é o momento de nós termos esse relacionamento com Deus, de falar com Deus, de abrir o nosso coração. Lembrando do Salmo 42, que diz assim: a minha alma tem sede de ti, eu anseio por ti. E exatamente esse sentimento da oração é que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Esse sentimento de orar, buscar mais a Deus, nos derramar diante de Deus. Precisamos buscar essa comunhão com Deus. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Muitas vezes nós fazemos amizade, muitas vezes nós temos amizade, e nós precisamos investir nosso tempo ali com a pessoa, nosso tempo de conversa com a pessoa, e com Deus é a mesma coisa. Com Deus exatamente assim. Quando você ora, você tem que ter um coração sensível, um coração quebrantado na presença de Deus. Sabe, esse tópico de oração, esse tempo a sós com Deus, nós estamos falando um tempo somente teu com Deus, ele faz-se necessário ter um coração quebrantado, um coração acessível, um coração pronto, um coração tratável por Deus. E por isso que esse momento de oração é importante quando nós falamos com Deus. Nós também temos que ter uma alma obediente, grata e submissa a Deus. Por quê? Porque quando nós nos colocamos diante daquele que é o Rei dos Reis, quando nós colocamos daquele que é dono de todo o mundo, daquele que está no controle do mundo, mesmo o mundo do jeito que está, Deus está no controle. Nós temos que nos colocar diante de Deus com esse coração sensível, esse coração grato, esse coração submisso à sua vontade, aquilo que ele vai falar conosco. E outro tópico importante é quando nós lembramos daquela passagem do caminho de Emaús, em Lucas 24, 32, que diz assim: no caminho de Emaús, quando Jesus expunha as Escrituras para os discípulos, os seus corações ardiam pela palavra de Deus. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse coração é um coração ardendo, um coração onde nós temos vontade de ouvir Deus, vontade de falar com Deus, é o mesmo sentimento que nós temos que ter no nosso momento de oração. Sabe, à medida que Deus vai falando conosco por meio da palavra, nós temos o nosso coração a sede, conforme o salmista diz, o coração ardendo, como diz essa passagem do caminho de Emaús, por orar a Deus, por buscar a Deus.
Sabe, a oração é tudo isso. A oração é esse momento teu a sós. A oração é esse momento que você vai aumentando a sua comunhão com Deus. Sabe, por isso eu queria assim incentivar você a ter o seu tempo a sós com Deus, na leitura da palavra e na oração, para que você possa crescer mais e mais no Senhor. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o culto doméstico. O que é o culto doméstico? O que vem a ser esse culto doméstico? O culto doméstico, aí já é o momento de nós estarmos em família buscando a Deus. É o momento de nós estarmos aumentando nossos laços de família buscando a Deus. Sabe, é uma prática que tem se apagado com o tempo, é uma prática que tem parado com o tempo. Por que tem parado? Por causa da nossa realidade. É pai trabalhando, é mãe trabalhando, é filho estudando muito, mas eu queria assim deixar e falar sobre o culto doméstico, que é algo muito importante para a família. Sabe, você que é jovem, você que está assistindo essa aula que é jovem, eu queria assim convidar você a você estar incentivando seus pais, a você estar incentivando a sua família a se reunir pelo menos uma vez por dia. E aí começa uma vez por semana, daqui a pouco 2 vezes, para que você esteja realmente fazendo o culto doméstico, lendo a Bíblia junto. E nós falamos há um tempo atrás sobre o tempo a sós com Deus, agora nós estamos falando para a família, porque esse momento de família também é muito importante. Quem é a igreja do Senhor? Nada mais do que as nossas famílias. E nós queremos incentivar você a estar participando de um culto doméstico na tua casa, fazendo o culto doméstico, organizando o culto doméstico. E aí também vão algumas dicas que não precisa ser algo muito longo, não precisa ser algo extenso, 1 hora, 2 horas, não, algo curto, onde você faz a abertura, faz uma oração, lê um texto da palavra, explica o texto da palavra e ora pela família. Toda família tem o seu desafio, toda família tem as suas lutas e nós precisamos estar orando junto em família pelos nossos objetivos. Faça seus pedidos comuns da família, ore por esses pedidos para que Deus abençoe. Como Deus se alegra quando vê as famílias orando. E nesses tempos difíceis, nós precisamos ter essa prática de oração também em família. Nós precisamos também ter essa prática de que Deus abençoa a família, de que Deus tem algo grande para as nossas famílias. Sabe, esteja orando em família, procure fazer seu culto doméstico. Você que é casado, faça teu culto doméstico com a tua esposa, com teus filhos, faça seu culto doméstico. É bem importante e é bom para a saúde da família. E por fim, eu queria concluir lembrando lá daquele conceito, do tema dessa lição: realidade ou rotina? Como tem sido a sua vida de oração, como tem sido a sua vida de leitura da Bíblia, como tem sido a sua vida de tempo a sós com Deus? Uma realidade, ou seja, aquilo que realmente está acontecendo, vida, algo feliz que eu estou fazendo, ou uma rotina que você fica triste, vou cumprir meu cartão, vou passar meu cartão, para poder cumprir o meu ritual. Não, a expectativa de Deus é que você esteja vivendo uma realidade na tua vida, sabe? Não se esqueça de que Deus é um Deus vivo e que a palavra de Deus é viva e eficaz. E que Deus ouve as nossas orações. Como Ele ouviu no passado de Daniel, de Elias, de tantos outros. Deus ouve a minha e a sua oração. Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco aqui nessa aula. Muito obrigado por você ter assistido esses minutos preciosos. Continue orando pela nossa igreja, pela nossa liderança do Ministério Jovem, por meio do pastor Jarbas. Ore também pelo pastor da nossa igreja, pastor João Emílio, e toda a liderança da igreja, tá? Nós agradecemos aos nossos professores também, a Glória, o Gilmar, por mais essa oportunidade que Deus nos deu. Deus te abençoe e muito obrigado por você estar aqui conosco.